Fala pessoal, sejam bem-vindos ao FitBRcast, o podcast oficial do Fitness Brasil. Eu fui convidado hoje para ser o anfitrião dessa conversa aqui. Estou com o convidado Marcos Vilas Boas, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Como é que você está, Daniel? Bem, muito bem. Bom, vamos bater um papo aqui, assim, uma consequência da feira da Fitness Brasil Expo, onde nós nos conhecemos para falar sobre a parte de academias no mercado hoteleiro, principalmente. Então, o Fitness Brasil proveu esses conteúdos para esse mercado. Então, agora tentando motivar e fomentar outros empreendedores, né, de hotelaria e que seja consultores, todo mundo do mercado vertical, mas hoje a gente vai falar mais especificamente do mercado de hotelaria. Como é que foi a experiência da feira esse ano? Foi bom, Marcos? Gostou? Foi legal. Obrigado pelo convite para começar, né? A feira foi muito bacana. Eu não conhecia a feira. Eu achei... Sua primeira experiência nessa feira, Primeira experiência na feira. Achei maravilhosa. Um nível de expositores assim, que eu não imaginava que teria. E é um tema que nos interessa de forma recorrente, essa parte de academias. A gente conversou, teve a oportunidade de conversar e teve algumas coisas que me marcaram muito na conversa. Uma das coisas que me marcou muito na conversa foi aquela conclusão que nós chegamos de que 8% dos nossos clientes usam a academia e isso está em linha com o público que usa a academia. E a conclusão que nós chegamos, eu não vou esquecer daquela nossa conversa, que a conclusão que a gente chega é para esses 8%, quer dizer, não é pouca gente que... Para a gente parece que é pouco, comparado com 100% dos clientes, mas esses 8% é 100% da academia é importante para eles. Então é uma coisa fundamental para eles. Então isso nos deixa com uma preocupação a mais, ou seja, tem que atender esse pessoal bem, mas de outra maneira reforça que o investimento não é um investimento ruim, como pareceu sempre na nossa cabeça isso. Então, eu acho que tira a mensagem principal que a gente tira daquela nossa conversa é essa. Bom, a gente vive um novo momento aí nos últimos anos, certo? Depois da pandemia, a gente vive um novo boom de bem-estar, então as pessoas estão mais atentas a isso, então todo o mercado de forma geral, seja as academias que se movimentaram mais rápido, né? Mas aí o outro mercado, que é o vertical que a gente está falando, ele se movimenta mais lentamente, normal, mas a gente vive um novo momento, vai ser importante, assim, já está sendo importante, então se foi sua primeira feira, próximo ano você vai estar lá. Vamos estar lá, claro. Vocês mais hoteleiros estarão lá, a feira estará maior ainda ano que vem, que a gente já sabe, né, que de 5 já são 7 pavilhões, então ela está crescendo, mais expositores, a experiência vai ser mais legal. E pô, está sendo uma honra, né, hospedar não, mas ser o anfitrião desse podcast dessa vez. Faremos outros também com outros, porque a gente vai levar muito mais gente para o próximo ano. E o tema aqui é o futuro da hotelaria, o impacto do bem-estar e do fitness na experiência dos hóspedes. O Marcos já é um esportista, atleta, ex-atleta, ainda treina, né? Não é mais um atleta tão competitivo, mas já é um cara que gosta muito disso, assim como eu também. Né? E as academias dos espaços fitness agora têm tido um fator um pouco mais decisivo, certo? A gente está vendo essa movimentação e a gente está querendo aqui orientar, motivar isso, orientar novas estratégias, novidades. A gente sabe um pouco dessa lentidão, um pouco na tomada de decisão, é mais difícil, mas como você falou, a gente agora tem quase o dobro do que a gente tinha antes da pandemia de usuários de academia de forma geral, e isso se reflete também, né? Vocês enxergam isso? O número quase, quando você volta aí uns anos, esse número já quase, antes era 4, 5%, agora a gente já está, você vê, 8%, e você vê na Europa como esse número também tem crescido bastante. Então... E vocês justificam isso como mudança de comportamento depois da pandemia? Não tenho dúvida que isso ajudou. Você tem essa informação? Eu não vou te falar que eu não tenho todos esses dados aqui, mas assim, isso tem uma mudança de comportamento. É uma curiosidade. Porque você vê todos os esportes de forma geral, vendo toda essa movimentação, você pós-pandemia, as pessoas foram atrás. A hora que se provou que a imunidade era um fator ali, era um fator decisivo ali, um fator de risco de morte, e as pessoas começaram a buscar atividade física para sair do sedentarismo. Então todos os esportes, que seja beach tênis, que seja, eu digo assim, caminhada, trail, né, digo, esportes aí realmente outdoor, até porque estavam todos fechados, né? Todas as academias fechadas, tudo indoor. As atividades ao ar livre ganharam um pouco mais de corrida de rua, tá? Em altíssima. Triatlon também, o que tem muito alto, né? O que tem de hoje de praticantes de triatlon está sendo realmente um número absurdo. Todas essas provas estão lotadíssimas. Agora saiu o Galvão lançou lá o 70.3 em Curitiba, vendeu todo em um dia.
E a maioria hoje são amadores, né? Digo assim, a maioria desses... Sim. Não, o grande volume é amador. Entendeu? Né? É mais assim, 90 e quase 100%. É um percentualzinho. Então, de forma geral, os esportes ganharam repercussão aí. Nos Estados Unidos, pickleball, né? Uma febre, né? No Brasil ainda é um pouco menor ainda. Mas, de forma geral, são muitos esportes que nasceram e as pessoas estão tentando. E, às vezes você testa uma modalidade, testa outra, mas realmente agora a gente tem uma mentalidade de busca disso. Se você perguntar para todo mundo gostaria de ser um esportista. Mas aí você é difícil, né? Até você chegar ali, você realmente tem uma distância para você conquistar. Mas tem que começar e a gente está vendo essa movimentação. Mas quando a gente fala do mercado hoteleiro, a gente entende também da questão de investimento. Quando o mercado hoteleiro vai fazer um investimento, numa academia, não é um investimento nunca, ele é muito barato. Então você tem uma tomada de decisão, às vezes, muito racional, né? E você tá com a barriga no balcão, literalmente disso, tem os seus hotéis e fala com muitos hoteleiros também. Sim. E como que você vê essa mentalidade, por exemplo, esse tipo de investimento? Sabendo o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer? Que momento e o quanto? Então, você veja, a gente está num negócio, lógico que tem... hotel tem um lado subjetivo muito grande, tem uma parte de satisfação de cliente que não é uma coisa bem objetiva, né? A gente brinca que o cliente gosta do hotel antes dele racionalizar. Ele entra, ele sente, ele experimenta. Quando ele racionaliza, ele fala assim, eu gostei desse hotel por isso, isso, isso. Mas gostar é uma coisa sensorial. No caso aí você bate isso com a questão de justificar internamente, principalmente financeiramente, que nós temos rentabilidade por metro quadrado. Assim, eu vou fazer uma academia, imagina você, assim, eu vou fazer uma academia, eu vou gastar 200 metros quadrados. 200 metros quadrados, quantos apartamentos eu coloco? Quer dizer, coloco 5, 6 apartamentos? Isso me gera diária todo dia. A academia vai me gerar diária? Não, ela não vai gerar diária. Mas ela é um suporte para gerar diária. Ela é um suporte para gerar diária média. Tem um conceito muito importante em hotelaria, que quando a gente fala com o pessoal que não é de hotelaria, o pessoal sempre pergunta assim, mas os hotéis estão todos cheios em São Paulo. Ok, mas isso não significa muita coisa. Encher um hotel é a coisa mais simples do mundo. Se eu vender a R$50 o Renaissance, está cheio. Que é um hotel de R$2.000 a diária, 1.500, sei lá. Agora, ganhar dinheiro é outra história. Então, são duas variáveis importantes. Assim, simplificando, duas variáveis bem importantes. Taxa de ocupação e diária média. Por isso que a gente tem um índice que a gente trabalha, chama-se RevPAR. RevPAR é a receita por apartamento disponível. Aí sim você está colocando na conta os dois. Bom, a academia melhora o RevPAR pelo lado da diária média? Sim. Eu vou pagar mais para ficar naquele hotel que tem uma boa academia, porque eu não vou poder parar, não vou precisar parar os meus treinos, ou ela está disponível lá, pode ser que eu nem use, mas ela está disponível, é uma segurança que ela está lá. Então, por esse lado aumenta pelo lado da taxa de ocupação, eu acho que um pouco menos, ela dá mais essa condição de você vender um produto com mais valor agregado. Eu ia falar vender mais caro, mas não é isso. É com mais valor. Tem uma diferença entre preço e valor. Preço é o que você cobra, valor é aquilo que você percebe. Então, a academia tem essa condição de passar uma percepção de valor maior. E com isso você tem um produto que venda. Então, agora, vai fazer a conta de retorno sobre o investimento da academia? Você não vai fazer. Não vai conseguir fazer. É muito difícil fazer essa medição. Você teria que, num ambiente ideal, você teria que chegar e fazer o seguinte, vamos parar, vamos ver vamos fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa, do quantitativo que usa, vamos fazer a parte qualitativa e ver quanto que você pagou a mais para ficar aqui. É dificílimo você fazer um estudo desse e que seja conclusivo. Mas a hipótese que a gente tem é essa, é de que você consegue fazer uma percepção de valor maior se você tiver uma academia boa para este público. Eu acho que é importante também separar a seguinte questão. Nós temos um público corporativo e temos um público de lazer. Isso é outra coisa que normalmente o mercado, quem não é do mercado hoteleiro não diferencia facilmente. Então você tem
80% do mercado é gente que viaja a trabalho. Quando você viaja a trabalho, você já viajou a trabalho, eu viajo frequentemente a trabalho. Quantas horas você trabalha por dia? 16, 18. Né? Porque você pagou uma puta de uma passagem cara, foi lá longe, deixou família, deixou um monte de coisa, deixou teu escritório, quando você vai voltar vai estar cheio de e-mail, vai estar tudo continua explodindo na sede da empresa. Então, é muito caro a viagem, no sentido de caro de tempo, caro de esforço, etc. Então, você se concentra o máximo possível. Esse público é um público bem específico. Esse público, e é o maior público, é 80% do mercado, e 20% é lazer. No lazer, a academia tem uma importância muito maior. Você vai passar uma semana com a tua família num local, aí sim, você está com tempo. Você está com tempo, vira até um dos programas da tua estada é fazer academia, é treinar, é sair para correr. Você vai para um hotel fazenda, vamos sair para correr. Né? Vai, mantém a tua musculação, tem uma piscina, alguma coisa assim, um lago, alguma coisa. Você falou, 80% são hotéis voltados a business e 20% dos hotéis são voltados a lazer. Aí são os resorts, são hotéis realmente maiores, esses hotéis realmente são melhores. E mesmo esses têm, o hotel de lazer normalmente está em destino turístico, e o destino turístico normalmente tem sazonalidade. Então, no período de baixa, normalmente esses hotéis de lazer recebem, porque você vê tanto congresso, né? Tem todo um setor que chama-se Mais, que é Meetings, Incentives, blá blá blá, Congress, mais alguma coisa lá, eventos, sei lá. E o Mais vive de ocupar a baixa ocupação dos hotéis de lazer. E como que está até isso aí? Porque hoje também tem acontecido muitos congressos, né? Esses eventos de experiência. Muito interessante. A gente começou falando da pandemia e de mudança de comportamento pós-pandemia. Há uma mudança de comportamento também corporativo, né? Muita gente trabalhando híbrido, Sim. Cada vez menos. Aqui a gente está para observar as coisas, não para julgar, nem para fazer julgamento de mérito, né? O que a gente observa hoje nas empresas? As empresas estão cada vez menos fazendo híbrido, reconhecendo que o dia a dia de interação faz mais diferença de produtividade. Não julgo se isso é certo ou errado, estou só observando. Eu concordo. E você vê uma explosão nos eventos. Sim. Você estava falando, a FitBR vai aumentar o tamanho. A Equipotel que você teve lá na feira de hotelaria, a gente teve a oportunidade de estar lá juntos, te devolvendo a tua simpatia de me receber lá e podemos fazer a mesma visita. A Equipotel só cresce. A Equipotel desse ano era uma coisa absurda. E um monte de gente participando. Então você vê assim, São Paulo com uma agenda de eventos, né? São Paulo é uma coisa, vive muito de eventos, uma agenda de eventos brutal. Sim. Então, essa mudança de comportamento reflete também nesse mundo corporativo agora. E isso reflete na hotelaria, obviamente. E a gente tem que se adequar para isso. Mas no exercício de concreto a gente fala isso, mas assim, a academia realmente ela não tem muito poder sobre isso. É mais o hotel, a experiência que eles conseguem oferecer. Às vezes a academia ajuda um pouco, mas acho que isso não está tão associado. Mas realmente são sempre em grandes hotéis. E esses grandes hotéis, estando com uma ocupação maior também, eles vão ter mais possibilidade de investimento nas suas academias. Mas tem acontecido, né? Porque assim, dentro das críticas e sugestões dos hotéis, a academia ela começa a ganhar mais reclamações ou mais apontamentos de hóspedes, às vezes, acontece, sim. Buscando, fala, a academia podia melhorar, né? Dando aquela dica a academia sempre podia melhorar. Quem que eu falo, o pessoal hoje realmente tem mais apontamentos do que tinha antes mesmo. Aí que vem a experiência de vocês, né? É por isso que a gente se aproximou, por isso que a gente se aproximou da BH como associação, se aproximou. Eu como hoteleiro, eu como presidente da BH, eu como diretor de empresa que faz fornecimento de produtos para hotelaria. O que acontece? A gente começa a pensar qual é o equipamento mais adequado para fazer. Porque, de novo, é caro, no sentido de financeiramente é um valor alto. É um investimento. É um investimento alto.
Mas é um investimento que pode se justificar. E aí entra naquela, cara, olha o tamanho da feira, a quantidade de equipamento que tem, o que eu faço agora? Você virou, você fica perdido. Você precisa fazer de alguma maneira, você tem que ter uma orientação para fazer isso, e é aquilo que a gente busca, né? Essa aproximação da FitBR com a BH é exatamente nesse sentido, que é como que a gente consegue trazer uma prestação de serviço para os associados nossos, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, para que eles consigam entender, olha, esses 3 equipamentos aqui te seguram por um tempo, vai satisfazer o teu cliente que está 2, 3 dias lá. Porque tem outra coisa, né? Esse cliente corporativo, ele fica, dependendo do destino, lógico, mas normalmente, se pegar nas capitais, ele passa 2,1 dias. Na média, né? Na média. De business. Então, o business, ele tem uma característica muito específica, assim, é 1,2 hóspedes por apartamento, ou seja, a maioria é single. E single, que é cama de casal. Então isso já está reconhecido. Eu não vou para um hotel para dormir com de solteiro, pelo amor de Deus. Então, assim, é 1,2 de índice de frequência e 2,1 mais ou menos de dias na média. Então, assim, 2 dias eu aguento sem academia. Ou não. Dependendo de quem for, para aqueles 8%, pode ser que não. Então, é isso que tem que medir. E a gente, eu estou me perdendo aqui, estou colocando muita coisa, mas a pergunta que fica é, o que a gente põe de equipamento para satisfazer esses caras? Compensação, quando você vai para resort, o pacote é de 7 dias, 10 dias. É uma academia grande, aí academia bem aí é um negócio equipada, mais robusto, né? Sim. Desse quando a gente fala de retorno de investimento, né? Você vê onde eu estou pisando, né? O hoteleiro, o gestor do hotel. E a gente entende, então no Brasil os investimentos de máquinas boas realmente não são baratos. Realmente você tem que realmente fazer uma boa análise. Né? Eu tenho um case, eu teve uma das viagens. Mas caro é uma esteira ruim. Caro é uma esteira ruim. E que depois te dá trabalho, manutenção, uma experiência nunca está ruim. funcionando. Mas por exemplo, qualquer esteira é um investimento, então tem que ser realmente bem analisado. Mas existem, né? Digo, formatos, quando você fala de quem vai nesses hotéis, onde a gente gosta de treinar, cara, fala, você não vai se resolver em 2, 3 dias de treino. Quem gosta de treinar e sabe treinar com ferramentas, não precisam ser todas as ferramentas, mas se viram muito bem. Eu falo isso, teve um case que eu gostei muito lá fora, que eu fui no hotel, e tinha uma esteira, uma esteira curva, um remo, são 2 equipamentos que não precisam nem de energia elétrica. Você consegue correr, você consegue caminhar, o remo tudo bem, que é uma coisa muito, não é tão forte na cultura brasileira, mas eu particularmente gosto bastante. Lá fora, continuo querendo comprar um remo, não comprei ainda. A gente é muito, lá fora é mais forte, e aí um banco regulável, um set de pesos que ia até acho que 30 quilos, um set de pesos pesado, e um TRX, mas poucas coisas. Mas eu falei, tá vendo, quem sabe treinar aqui consegue ter o seu treino. Digo assim, tem um cardio e tem uma força. Poxa, para quem está esperando um parque de máquinas, não vai ser aqui, até que era uma sala pequena, mas para quem sabe treinar, para mim já me resolveu muito. Então você vê, às vezes um setup, entre aspas, compacto, mas que consegue resolver quem já sabe treinar, quem já busca isso num hotel, que dá valor a isso, fala, pelo menos eu já consigo treinar aqui. Quando você vai para um resort e tá lá um negócio gigantesco, cheio de equipamento, investimentos hoje, você vai falar 500 mil, 1 milhão, dependendo. Né? O hotel agora é um dos mais recentes que está fazendo, acho que um bom trabalho aí até na modernização e ambientação, que é quem citou lá em Campinas, o Royal Palm Plaza, né? Entrando numa nova fase, uma academia que já era uma academia bem equipada, vamos dizer assim, com bom espaço, mas agora investindo numa arquitetura, na experiência do usuário, em novas máquinas, né? Que é um hotel que atende lazer, atende business, atende congressos. Atende lazer e muito evento. Então, um hotel bem completo com relação a isso, mas não é a realidade. O proprietário lá é meu vice-presidente na BH. Então. E a minoria, mas quando a gente vai para essa maioria, que são os 80% de business, que é a maioria dos que eu frequento, inclusive, e eu tenho experiências em hotéis que tem academia, que não tem. Eu busco hotéis com academia, porque às vezes eu quero ter uma experiência. Você usa? Eu realmente uso, nem sempre encaixa na agenda. Mas se eu vejo até um parque de equipamentos que eu ainda não conheci, esse hotel também localizado para mim, às vezes eu quero ir lá, porque para mim é uma experiência nova em equipamentos. Como eu estudo muito equipamentos, para mim é sempre importante isso também. Mas eu busco hotéis que tenham, né? Eu vou, com muita frequência eu vou para Campinas, ali na região de Campinas. Eu tenho uma rede hoteleira lá do Vitória, que tem as suas academias bem montadas e com os profissionais. Então, uma academia que gera, receita para dentro da operação, que é mais raro acontecer, que foi uma das coisas que a gente debateu também, né? Que isso seriam, né? Que são os modelos, né?
São os roteiros, assim, para a questão de investimento. Faz sentido eu investir mais, mas se eu conseguir gerar uma receita, pô, faz sentido. Se for só uma despesa, eu faço só investimento ali, eu não consigo medir isso, e não consigo medir se esses hóspedes estão vindo por conta da academia, pô, eu não sei onde eu estou pisando. Porque aí você entra aí é interessante, que aí você entra num campo que é o seguinte, nós temos uma dor, que é atender esse hóspede, né? Esse hóspede que quer wellness, que é esse termo que você me introduziu, esse termo que eu não conhecia, que faz todo sentido. Como que eu tenho essa dor, como que eu resolvo ele? Então, assim, a gente está preso naquele negócio, eu monto uma academia, eu tenho que gastar para montar uma academia, mas vamos abrir um pouco isso e vamos ver quais são as outras opções que a gente tem. E não é nenhuma novidade isso. Eu tenho hotéis da minha rede em que eu tenho um acordo com alguma academia próxima. O cara está na mesma quadra, ou está sei lá, 2 quadras, muito próximo, dá para ir caminhando. Não é uma coisa que é um lugar que é seguro, que tem isso também. Então, a gente compra uma quantidade de vouchers mensais e dá isso. É mais barato eu fazer isso. É um custo variável, porque eu controlo, só entrego isso para quem quer usar. Propagandeio que tem. E você tem uma academia de nível... Uma academia comercial, não sei se é assim que vocês usam o termo, mas é uma academia comercial, uma academia que esse é o core business dela. Legal, essa é uma solução. A solução funciona muito. É ótima solução. Se tiver a conveniência de estar perto... terceirizando, matou, não precisa mais isso. É mais ou menos assim, eu tenho um restaurante ao lado do hotel e o restaurante é um restaurante que tem um público bom e os caras abrem de manhã cedo para café da manhã, fecha o restaurante do hotel, usa esse como restaurante do hotel. Eu já tive casos assim, usava um restaurante vizinho como restaurante do hotel, inclusive deixava um terminal de ponto de venda lá e o cara jogava direto na conta do hóspede. Um acordo entre 2 empresas. Show. Então, essa é uma solução muito boa. Eu diria até que é a solução ideal da coisa, porque você atende 100% o cara. Uma outra solução é você pegar e internar essa academia, que é o que você está falando. Quer dizer, tem uma academia terceirizada que trabalhe dentro do hotel. O que você precisa para isso? Primeiro, você tem que dar condições para o cara poder ter clientes de fora. Então, para isso acontecer, tem que ser um local de fácil acesso, que não vai dar problema de segurança no hotel, porque aí você vai colocar um público externo dentro do hotel. Isso um pouco tem que tratar isso com uma certa delicadeza para não misturar no sentido de um não atrapalhar o outro e um não ficar olhando torto para o outro, né? Porque são 2 mundos diferentes, né? O próprio hóspede, quando está nesse ambiente, é um, quando está aqui é outro. Então você tem que, de alguma maneira... Mas a maior preocupação é a segurança. Então você tem que ter um acesso externo. Não dá para fazer isso, com raras exceções, se é uma academia na cobertura. Se é não sei que você tenha um elevador totalmente isolado. E pode acontecer isso. E a terceira opção é você ter, de fato, a sua própria academia. Ainda pode ter alguma coisa de um instrutor, por demanda, alguma coisa assim. Essas coisas por demanda, na minha experiência, são mais difíceis de fazer funcionar. Os caras não se preparam. De novo, eu estou trabalhando. Se der tempo, eu vou na academia. Eu não vou marcar com antecedência. Porque meu objetivo é trabalhar, não é ir na academia. Então, tem essas coisas. De novo, estamos falando de corporativo. Lazer, outra história. Sim. Não, e você vê, essa de uma academia próxima a parceiro é a melhor solução mesmo, porque aí você está terceirizando essa experiência com a própria academia, que é especializada nisso, e realmente esse voucher custa barato, entre aspas, e você ainda consegue realmente... Para quem gosta, tem empresa que faz isso, né? Sim, até por todos esses modelos de associações aí, o Gympass, Hub, tudo isso você tem acesso realmente a muito... Então, ampliou aí, você vê, a oferta até de academias, até para os hotéis, você vê hoje, são tantas academias que até, novas academias que abriram, né, em regiões centrais, então os hotéis têm até novas, mais proximidade com esses. Eu até recebi semana passada. Academia ou estúdios menores. Semana passada até recebi, a minha esposa me passou, falou, olha, a empresa que eu trabalho fez um acordo com uma dessas, é um desses pés da vida, e você pode fazer uma vez por dia, como é que era? Era uma vez por dia?
e 8 aulas ou 2 aulas por semana específicas e o acesso à academia. Eu falei, pô, que legal, quanto é que custa? Custa uma fração da mensalidade da academia. Eu falei, ops. Sim, Será que eu vou voltar para academia? Porque eu estou fora de academia, não estou com paciência. Né? Eu tenho academia em casa, mas no prédio, né? Então me resolvo lá com peso livre, essas coisas. Mas aí você fica pensando, acho que vale a pena, por causa da piscina. E quando a gente fala de investimento, você vê, eu tenho um hotel de joqueiros que eu vou, ele tem uma academia lá que a gente ajudando a equipar, mas ele tem a parceria com uma outra academia que tudo bem, não tá do lado, que é a única que tem ali em Joquei, na Mãe Bernarda, tudo bem. Fica, acho que basicamente deve dar uns 2 km do hotel. Mas quem gosta de treinar, dá valor num treino mais pesado da musculação, vai se direcionar até a academia. Pô, ali na academia do hotel tem lá um set de musculação, tem um cardio. Quem vai fazer um treino talvez um pouco mais brando porque tá com a família, tem um local ali. Então você vê, você tem essa dupla função. Você tem um investimento que você fez no hotel, você não investiu horrores, você fez uma academia que atende um grupo de hóspedes, atende bem, e você tem uma academia próxima, que atende um treino mais avançado, um treino mais completo, mais longo. Então você tem essa dupla experiência, sem um investimento então exagerado, porque montar uma academia completa, eu sei que muitas vezes o hoteleiro, eu falo isso que eu lido às vezes com alguns, e na hora de fazer um investimento maior, de fazer uma renovação, mesmo os equipamentos estando muito, às vezes, defasados, e às vezes eu falo defasado porque você está com o hotel num perfil, e você está com a academia, ele tá meio desequilibrado, o pareamento, quando eu falo assim, na nossa consultoria que a gente fala, que é a sofisticação às vezes do empreendimento, do imóvel, da construtora, com o nível de produtos que ele tem dentro, né? Então às vezes isso fica dispareado, mas dói muito para eles fazerem investimento, então, porque você tem outras prioridades. Quando ele olha, eu vou investir tudo isso na academia, mas estou precisando, sei lá, trocar todos os meus colchões, eu estou precisando fazer outras coisas que eu sei, eu como gestor de hotel, eu sei que pro meu hóspede ele vai ter uma percepção de valor melhor. Tem uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia de fatores que afetam a percepção de valor do hotel. E aí depende muito de cada tipo de hotel e de cada destino. Vamos voltar aqui para São Paulo, então. O que é a coisa mais importante para o hotel em São Paulo? Wi-Fi. Não, a localização. Depois da localização. A localização é mais importante. Aliás, em tudo quanto é hotel, a gente brinca que a coisa mais importante é a localização, a segunda localização, a terceira localização. Assim, se você tem um evento lá na Zona Norte, você quer estar num hotel na Zona Norte. Se não, você vai passar 1h30 no trânsito, 2 horas no trânsito, vai gastar dinheiro com deslocamento. Então, às vezes, o que você economiza numa diária, você gasta de Uber, de táxi. Então, não faz sentido. Então a localização é muito importante. Então tira a localização, porque a localização não é algo que a gente pode mexer depois que o hotel está pronto. Né? Não tem como macaquear um hotel e deslocar ele para outro lugar. Não tem como fazer isso. Então assim, a localização é na hora do projeto. Mas daí, por adequação de produto, você tira a localização do negócio e aí entram outros fatores. Um deles é a internet. Sem dúvida. A internet... Hoje... A gente fala isso de piada, eu acho que não é verdade, mas a gente fala isso de piada. A internet é mais importante que o colchão. Tudo hoje você está em cima de alguma plataforma de streaming ou alguma plataforma de ERP. Para pegar e-mail eu preciso... Tudo que você precisa fazer, você precisa de internet. Tudo bem que em São Paulo, se você rotear no teu celular, está funcionando super bem. Funciona muito bem. Eu faço muito isso. Mas quando você está no hotel, é melhor você usar o Wi-Fi. Sem dúvida é melhor usar o Wi-Fi. Até, não sei, dependendo do pacote que você tem, você detona o teu pacote de dados rapidamente. Ou se for exterior, pior ainda, né? Então o Wi-Fi resolve isso. Você tem o Starbucks baseando o negócio deles em cima de Wi-Fi, né? Eu tenho free Wi-Fi e também um café. Então é mais ou menos por aí. É um ambiente em que você está. Então eu estava falando de ranqueamento. Então assim, sei lá, colchão, banho, amenities no apartamento, enxoval, etc. Todo o conforto interno do apartamento, ele é importante, ele é um pacote, ele é importante. Wi-Fi é um pacote que está nisso, é importante. Onde que entra a academia nesse negócio? Logicamente que entra depois que tudo isso estiver satisfeito, né? Mas entra numa prioridade alta na hora que você encara as coisas que saem de dentro do apartamento. Né? O que é melhor? Ter
ter um bar muito bom ou ter uma academia muito boa? Aí você já começa a fazer essas perguntas. E aí o bar muito bom, ele te dá resultado positivo ou não dá resultado positivo? Possivelmente não. E você consegue medir. Aí você consegue medir. Melhor aí você do que a academia, né? Aí você consegue dizer, olha, se a gente for por esse caminho, talvez seja melhor do que aquele outro caminho. Agora, o desafio é conseguir medir o retorno. Você não, até consegue, né? Você consegue ter essa previsibilidade. Você na academia você fica um pouco, não sei exatamente se eu estou pisando e tá onde, e se isso está me dando o retorno que eu esperava. Mas daí é uma questão de ter imaginação e ver como é que vai medir isso. Aí se você chega, olha, tenho essa hipótese aqui, vamos levantar essa hipótese, daí é uma questão de criar uma sistemática e pesquisar isso. Você consegue fazer isso. Consegue fazer uma boa aproximação e extrapolar isso para o mercado. Consegue. Mas aí tem um trabalho muito específico que alguém teria que fazer. E você consegue fazer isso para todos essas áreas de suporte, vamos chamar assim. Em resort você consegue fazer isso melhor. Porque a pessoa tem tempo de optar entre uma coisa e outra. Então aí você consegue comparar melhor. No corporativo nem tanto. E, bom, você vê, então na sua opinião, você vê, desses formatos que a gente falou, pro hoteleiro, não tenho dúvida que ter uma academia parceira do lado, se tiver um vizinho, é o ideal, né? É o ideal, você ou tem dentro, realmente uma solução. Ou dentro. Dentro, você conseguir ter dentro, não entra aí, você tem um risco maior de gestão, porque dentro você tem que trazer isso para dentro, tudo é solucionável. Você vai ter que participar dessa gestão, você tem um risco um pouco maior, você está do lado, você não tem, se você trouxer para dentro por uma gestão total, mas ter uma academia é algo entendido que é importante, você tem que ter pelo menos um set de equipamentos, eles têm que ser bem escolhidos. E aí, por exemplo, em eventos que a gente teve lá no Equipe Hotel, e você teve em que tinham alguns expositores, e o Fitness Brasil, que tem centenas de expositores, e um mercado cada vez maior, com muitas novidades, muitos equipamentos. E você fala aí com vários outros hoteleiros. Qual que é o conhecimento que eles têm, os tomadores de decisão, quando a gente fala de equipamentos de academia? É uma boa pergunta. Eu acho você que é um esportista, mas... Então... Então, um dos erros que a gente pode cometer é avaliar o mercado pela tua ótica, né? Eu vivi muito academia e ainda um pouco, né? Mas no interior, quando eu vou no final de semana, eu vou na academia, no condomínio, etc. Mas que é uma academia muito bem montada. Mas assim, tem gente que a academia é um mistério mesmo. Então é difícil você dizer, hoje todo mundo sabe como é que é montar uma academia. Eu vou dizer que eu teria dificuldade de sair e dizer, olha, tem esse espaço aqui, eu preciso montar uma academia do hotel. Eu teria uma dificuldade, porque pode ser que o que fosse a minha necessidade, para mim seria assim, o que é academia para mim? É uma esteira super boa, porque é o que eu faço. Para você. Musculação, eu prefiro fazer musculação em casa, prefiro fazer com mais tempo num local mais reservado. Então, para mim, é que nem café da manhã. Eu tomo café da manhã em hotel direto, né? É uma coisa... É bom, mas é ruim. É gostoso. O que é café da manhã no hotel para mim? É café com leite, ovo mexido e pão. Então, eu já perco a visão de dizer esse café da manhã é bom ou aquele café da manhã é bom, que para mim tem só um produto que me interessa ali dentro. Meu café da manhã é ovo mexido, pão, café com leite. É só isso. É proteína. E é isso que me interessa. Então é diferente. Então, se você pega a sua experiência e tenta extrapolar ela para o mercado, vai dar errado. Não é assim que funciona. Então, então vamos ver quem são os hoteleiros. São empresários que estão num mercado extremamente tradicional, não tem uma tendência de inovação muito grande. Estou falando em geral. Você fala, mas tem um. Claro, sempre tem um. Mas no geral, é um pessoal mais tradicional, é um pessoal que tem um mercado mais estável. Muitos têm aquilo como uma segunda atividade. Então já tem também que encarar isso. É uma segunda atividade que deixa na mão de um profissional específico. O cara tem alguém gerindo, é um grande empresário que tem bom. Também um hotel e deixa alguém gerindo. Então, até que ponto esse empresário
ele influencia na gestão do dia a dia, etc, etc. E se eu fosse o gestor, eu queria te mostrar em resultado. Então, se eu vou fazer um investimento e o gestor muitas isso, vezes não tem a experiência desse tipo de produto. Então tem toda essa característica. Eu estou te dando aqui são observações, não são chutes. É mais ou menos esse o perfil do hoteleiro. E aí fala, mas e as redes? As redes, perante o mercado hoteleiro brasileiro, são muito pequenas. Poucos, quando a gente fala em quantidade é muito grande nos centros urbanos. Hoje está, claro, cada vez mais espalhando. Mas as redes, a maior rede operando no Brasil tem menos de 300 hotéis. O mercado hoteleiro tem 14 mil. Então, e aí você tem 300 para 180, o quinto tem 60. Então baixa muito rápido. E quando você começa as redes de 9, 10 hotéis, 8 hotéis, já são redes que são quase que hotéis independentes. São redes de um proprietário que tem vários hotéis, cada um se opera independentemente. Então é um mercado muito específico. Então, assim, as redes são importantes, é claro, mas as redes são muito bem organizadas. Então, elas conseguem se resolver, tem experiência internacional, traz os modelos, tem as informações e conseguem resolver isso. Verdade, grande mais público, dados, benchmarking. Grande público é esse, 14 mil hotéis independentes. Sim. Mas você falou uma coisa interessante, você falou café da manhã, o que eu dou valor também nos hotéis. Então assim, não por essa não pela fartura, mas assim, eu acho que e aí o café da manhã, todo mundo frequenta o café da manhã. Digo, é quase 100%, né, de ocupação, do almoço, do jantar, de outras coisas aí, porque cada um vai para um lado. E então de café da manhã vocês entendem bastante. Agora, de academia, vocês entendem poucos, entendeu? Tem que ir em feiras como essa, a Fitness Brasil, realmente, às vezes, para abrir a cabeça, porque realmente são muitos players e muita gente. Então, nesse debate também, né, com o pessoal do mercado, você vê, faço bastante as consultoras para o mercado vertical e alguns hotéis que eu atendo também. Então, eu acabo sempre debatendo um pouco com esses clientes, mas muitos desses e vários outros às vezes têm um interesse, mas eles não querem às vezes conversar tanto, é isso, eu vejo um certo interesse. Eu não sei onde eu estou pisando, não vou querer me aprofundar também nesse tema. Então, como isso agora ficou relevante, você vê, seus hóspedes estão olhando, seus clientes estão olhando para isso. Faz muito sentido agora os hotéis realmente buscarem mais capacitação, buscarem mais informação, buscarem mais respostas. Então tá aí esses eventos grandes aí, o Fitness Brasil no próximo ano vai ser maior, para a gente então levar mais hoteleiros então pra gente realmente mostrar isso, fazer um tour ali, né, que tem os conteúdos que já são então parte, né, do evento. Samir está aqui corroborando com a informação, mas pra gente ajudar com mais informação, realmente para motivar, para se for fazer certo. Foi analisado e buscar essas alternativas. Eu entendo realmente, racionalmente do investimento, não é baixo mesmo, mas se você pensar bem, realmente ele faz sentido. E aí muitas vezes você não faz porque você não sabe onde você está pisando, você não tem a certeza se aquilo está certo para você. Seu investimento, eu falo isso por mim, eu tomo decisões às vezes de compra ou de compra às vezes de mais alto valor agregado, mas quando eu entendo, falo, não, realmente isso faz sentido. Ou às vezes você sobe o ticket e você fala, cara, é verdade, isso vai fazer uma diferença. E aí você investe até mais do que você previa. Tem duas coisas bem interessantes no que você falou. Uma delas é isso, o processo de compra hoje é um processo de compra muito mais qualificado, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, seja B2C e B2B. Por quê? Porque hoje você tem uma condição de pesquisar no YouTube. YouTube, para mim, eu brinco que o YouTube é o manual de tudo. Tem um canal no YouTube que tem um cara muito legal que é Manual do Mundo, mas não é isso. Verdade. Manual do Mundo é bom para criança, é muito legal. Tem muita informação lá. Eu assisto com as crianças de vez em quando, falo, vamos ver alguma coisa divertida pra gente fazer no final de semana e vamos fazer uma experiência. Então, o YouTube é uma coisa impressionante e é interessante porque é um domínio masculino o YouTube. Isso também tem uma observação do Google. A maioria da audiência masculina no YouTube. Por algum motivo, assim como no Meta, assim como no Meta é feminino. Tá bom. De novo, a gente não julga, a gente só está observando os dados. E agora, você pega tudo hoje que eu vou comprar, eu antes de comprar eu pesquiso no YouTube. Sim, eu também. Pesquiso tudo. Qual que é melhor? Agora eu quero comprar um remo. O que eu já assisti de vídeo de remo,
É uma coisa impressionante. Quero comprar uma bicicleta, que eu já assisti bicicleta. Você chega para comprar, você sabe mais que o vendedor, se você for suficientemente curioso. É verdade, é verdade. Se você estudar mesmo. Se você é estudar. Então, assim, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que me veio depois que a gente falou isso, é que as coisas estão mudando muito rápido. Estão mudando muito rápido. Essa conversa que a gente está tendo hoje, a gente tinha 20 anos atrás com relação a restaurante no hotel. Restaurante, a gente brincava que o restaurante era um mal necessário. E porque a maioria dos hotéis corporativos tem que fazer sempre esse, né? Senão quem está ouvindo pode ser que não entenda. Mas eu vou num hotel que o restaurante é muito... Eu sei disso, mas no lado de retorno sobre investimento, salão, a parte de cozinha é 2 vezes o tamanho do salão, então nós estamos falando de metro quadrado, e qual que é o retorno desse metro quadrado? Eu podia botar uma academia ali. Eu já fiz isso, de acabar com o restaurante no hotel, botar uma academia no lugar. Então, assim, a gente sempre achou. Havia, em alguns hotéis, numa grande parte dos hotéis, a gente pensava assim, o restaurante é um mal necessário. Hoje, a gente já consegue equilibrar isso e ter uma boa conclusão. E depois da pandemia, teve muita solução pelo seguinte, se você tem um hotel urbano num centro grande, eu vou te dar o problema completo. Um restaurante aberto das 6 horas da manhã para o café da manhã até as 11 horas da noite para o home service, tem pelo menos 2, quase 3 equipes. Que atendem um público aqui e um público aqui. Onde é que o hóspede está durante o dia? Fora do hotel. Então, esse período aqui do meio, do almoço, a não ser que você tenha público externo, que é muito difícil, as pessoas normalmente não gostam, você tem uma ociosidade muito grande. Então, você carrega 2 equipes para um período no começo e um no fim. Então, é muito caro. E a mão de obra que é o caro na brincadeira. Hoje, você tem hotel que resolveu da seguinte maneira. Meu hóspede não pede mais room service, ele pede iFood. Que bom para ele. Eu tenho só uma equipe. Eu tenho só uma equipe para o café da manhã. Morreu o assunto. E foi uma solução também para o hotel. Foi uma ótima solução. Você dá mais opções para o seu hotel. E de novo. Às vezes você reduziu até um custo aqui porque não estava fazendo tanto sentido, mas você tinha que sustentar isso porque precisava. É lógico que isso não vai funcionar na hotelaria de luxo, isso não vai funcionar na hotelaria de maior valor. Isso vai funcionar para a hotelaria econômica, que é a grande base da hotelaria. Depende. Quantos hotéis de luxo tem em São Paulo? 4, 5. Mesmo de luxo. Então, e quantos hotéis tem em São Paulo? A gente tem 40 mil apartamentos. Não, e esses hotéis de luxo já tem que ter esse posicionamento. Quando a gente fala de academia, ele já tem boas academias com boas marcas, ainda mais quando são hotéis aí grifados, assinados internacionais, já tem essa... Faz parte do produto. Mas a grande maioria, que é o que a gente está falando, o que a gente precisa ajudar a grande maioria que você precisa ajudar é esse que você falou, né? Do YouTube ali, cara, é uma ferramenta que, né? Eu posso fazer uma propaganda minha aqui, porque eu tenho um canal no YouTube, são centenas de vídeos sobre equipamentos. Você assistiu o vídeo lá sobre remos? Porque remos eu tenho vários lá. E a gente vai providenciar um remo para você ter em YouTube pro final do ano. Então, para você ter uma experiência de remo, porque realmente é um exercício muito bom. Você vê, até nos hotéis, ter um remo é uma coisa que eu vejo era o que lá eu fazia fora, era o que fazia aqui na academia. A gente vê raramente, entendeu? E é um produto, uma certa relação de custo-benefício, não tem manutenção, não precisa na tomada, entendeu? Eu fazia a Bodytech ali do Iguatemi, fazia aula de remo. Aula de remo e pilates. Bom, né? Tá, que tinha na parte de vidro ali, quando tinha aquela aula de remo ali dentro, né? Não tem mais. Não tem mais, é que faz tempo. Eu acho que não. Mas por quê? Você vê, não é uma questão tão cultural nossa do Brasil, mas mesmo por isso... É um espetáculo. Muito bom, eficiente, mas você vê, ter isso dentro do hotel faz todo sentido, mas você vai pegar, às vezes você consegue um remo bom aí, eu estou falando de 10 mil reais, entendeu? Mas você pega uma esteira boa, é o dobro do investimento. E a esteira te dá mais manutenção. Então, por isso que eu falei, esse setup que eu pensei hotel nos Estados Unidos, tinha uma esteira curva, que não, tudo bem que não é tão barato uma esteira curva, mas boa. A esteira curva é um remo. Eu nunca corri na esteira curva. Ela faz a função de você conseguir. Tudo bem que todo mundo está na esteira motorizada, você corre, a esteira corre por você mas e você. Tem que botar uma inclinação. E você vai correndo em cima da esteira. Na esteira curva é você quem traciona. Tá. Então você se esforça um pouco mais. Mas você consegue correr da mesma forma para caminhada também, então é um produto que funciona. Eu nunca corri, né? Também não é tão popular no Brasil, você não vê tanto por aí, mas você vê no mercado norte-americano, eu vejo muitas academias em casa, o cara tem uma esteira curva e não tem uma esteira motorizada. Mas é uma questão sobre cultural, tem certas coisas que no Brasil ainda não acontecem. A manutenção é mais fácil?
mais fácil. Por não ter motor, né? Não tem motor, entendeu? Não tem que ficar regulando lona, lubrificante, entendeu? Não tem a placa eletrônica, porque uma esteira é composta, né, do equipamento, lona, cilindros, motor, placa eletrônica, e a placa eletrônica acaba sendo até o item mais importante então, aí, quando a gente fala em problemas de manutenção. Quem tem um hotel aí sabe que já teve um problema de placa de manutenção. Uma esteira como essa mecânica é a mesma situação do remo. Você tem uma esteira que ela é mecânica nesse sentido, se por acaso o painel apagar, você consegue continuar correndo, porque é você quem traciona o equipamento, é você quem faz o exercício. E o remo é uma proposta também, ele tem uma mecânica simples, entendeu? Eu falei, você pega dois equipamentos que baixa o risco de manutenção, entrega a experiência. Todo mundo corre na esteira curva? Não é todo mundo, mas na caminhada assim não. Você tem que saber, assim, todo mundo que entra na esteira curva na primeira vez, você sente um pouco estranho porque você não está acostumado. Mas depois você entende, no final ela é muito intuitiva. Porque você quer acelerar, você se posiciona um pouco para frente, o centro de gravidade vai para frente, você consegue acelerar mais. Aqueles treinos de tiro a gente não consegue fazer. Faz muito bem. Você faz até melhor, porque você acelera e desacelera muito mais rápido. A gente botava esteira no gás, assim, pulava. É até melhor, entendeu? Você fazer nessa, entendeu? Então você vê, existem hoje o mercado de fitness, né? A gente fala da feira lá. Absurdo a quantidade de lançamentos. Eu que estudo muito tudo isso, gosto, né? Eu vou para todas as feiras aí do mundo explorar. E eu pego o hotel, vou falar na FIBO, eu peguei o hotel, quando você faz de localização, o Doris lá, na porta da FIBO, lá em frente, diga assim, a entrada é aqui, na frente, atravessava a rua, aí o café da manhã era ok, porque eu já tinha pesquisado, bom. Quarto, cama solteiro. Quarto individual, mas cama solteira não, desculpa, cama casal, desculpa. E eu pesquisei para falar isso, eu achava com duas solteiras, porque o Rafael, meu videomaker fosse também, né, na próxima. Então eu falei, eu tava pesquisando, não encontro. Dentro do hotel todo, você não tem essa divisão da cama solteira, todos individual. O café da manhã é bom, e um restaurante que eu saía da feira, o cara tomava um banho e comia bem ali, não tão caro. Então, assim, foi o melhor hotel para mim, de evento, mas assim, que me resolvia tudo. Tinha academia, mas como eu vou para essas feiras, 4 dias imerso lá dentro, eu passo na academia para dar uma olhada e bater uma foto para ver o que eles montaram lá, mas assim, zero utilização. Você não tira foto aqui, né? Não tira foto fazendo nada. Não, só para gente mostrar mais um case ali de hotel. Treino feito. Mas a quantidade hoje, a oferta de equipamentos, a variedade, eu falei de remo, aí tem muitos modelos, então esses equipamentos que até vão para até, vamos dizer assim, um equipamento mais sustentável também. Você não precisa de energia elétrica, você não vai ter toda essa manutenção. Vai ser mais sustentável para você, vai ser mais sustentável no ambiente. Esse negócio de manutenção é uma preocupação muito grande nossa. Eu te digo assim, você está falando de placa eletrônica. A placa eletrônica hoje é uma chatice. Você tem TV, por exemplo. TV a gente joga fora quando estraga. Porque você carrega uma TV lá durante 2, 3, 4 anos, você liga no fabricante e fala, estragou aqui, não tem mais, a gente não fabrica mais essa placa. Ar-condicionado. Ar-condicionado, vamos comprar ar-condicionado inverter, né? Porque inverter é muito melhor, é um tipo de compressor muito melhor, etc. Não funciona bem no litoral, a placa oxida. Dura 10 anos aqui em São Paulo, dura 2 anos no litoral. E não tem mais o convencional, então virou um problema. Os caras compram e agora já estão melhores, tem uns que são blindados, daí não dá tanto problema. Tem que ser... Aí tudo tem as especificidades, né? Tem que ser o compressor, tem que ter a serpentina de cobre, etc. Então tudo isso hoje pra gente é um conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? É um conhecimento nosso, é algo que a gente conhece com profundidade. TV, ar-condicionado, geladeira, cama. Brutal. A gente precisa chegar nesse nível nos equipamentos de academia. É isso que a gente precisa criar pro pessoal. Né? O Fitness Brasil já está ajudando, está se movendo. Já eu também. Começamos esse ano. Então está começando antecipado, com quase um ano de antecedência, justamente para trazer mais, assim, entre aspas, essa problemática toda. Esse debate eu acho que ele é muito saudável nesse sentido. E placa eletrônica aí realmente é o maior risco. Então, de todos os hotéis aí, se a gente perguntar, teve manutenção de esteira, em algum momento ele teve, e nunca é uma coisa barata. Vai custar 2.000, 3, 4, 5, depende do equipamento. É uma coisa difícil, e é difícil da gente engolir isso. Eu vou te falar assim, dói tudo isso. É uma decepção quando isso acontece. Os equipamentos eles ficaram mais confiáveis, né? Quando a gente fala aí de qualidade disso, evoluiu, não tenho dúvida, mas aí tá um ponto aí, outra, quando a gente fala em Brasil, todo mundo, eu ia falar indústria de corrida, o mercado de corrida é um negócio gigantesco, você vê, todo mundo no Brasil corre as corridas de rua, isso é uma coisa muito forte no Brasil. Então aí quando você vai para as academias também, as esteiras têm realmente uma força também muito grande. Quando você vai para os Estados Unidos, você vê os elípticos
tem uma quantidade de elípticos muito maior do que tem no Brasil, mas por questão da população também que é mais obesa lá. E aí o obeso ele se sente mais conforto porque você não tem um impacto no elíptico. Então são características de algumas, da mesma forma. Eu te falei, né? O elíptico para mim não sobe batimento. Né? Entendeu? Nunca consegui usar aquilo. Eu também. E aí tem vários modelos diferentes também, porque você tem elípticos que você consegue correr, e tem elípticos que o movimento também não te permite, às vezes assim, não fica tão bom para você correr. Eu gosto dos elípticos que eu consigo simular realmente uma corrida, aí você consegue aumentar um pouco a frequência. Eu nunca consegui. Mas alguns modelos realmente eles... Principalmente quando estava treinado, assim, muito treinado, não fazia nada. Às vezes quem não quer um impacto, mas você já está com impacto, você gosta de correr na rua, corre na esteira, então pedala, então... Né? Mas o mercado americano é extremamente muito mais consumidor dos elípticos, mas por uma população mais obesa. Mas o Diogo me falou aí um dado que, inclusive, a população americana já está num processo de desobesidade, eu não sei se existe essa palavra, mas diminuindo ao ponto das companhias aéreas conseguirem economizar em combustível. Não sei quem não, é verdade, porque isso, a questão o peso, né, por isso essa questão de controle de peso de bagagem, tudo isso. Mas os usuários, assim, isso reflete muito no consumo do combustível. Cara, não lembro quem que me trouxe essa informação, mas assim, fez sentido, ainda mais porque agora você tem todos esses, os Ozempic da vida, os GLP-1, os remédios emagrecedores, essas soluções, então isso tem ajudado, entendeu, a reduzir isso. Então, assim, você vê, um dado que eu não vou trazer com precisão, mas foram 2 momentos que já me falaram, e agora, desculpa, foi num evento de nutrição. Entendeu? No Next evento de nutrição, 2 semanas atrás. Então, um evento que eu fui lá também, esmiuçar, porque quando a gente fala de equipamento, bem-estar, a gente fala de equipamento, treino, mas você precisa ter alimentação, você precisa estar dormindo bem. Essa foi uma outra tendência, essa tendência de ter produtos no café da manhã. Foi uma coisa de uns 15 anos para 10 anos atrás, a gente teve que começar a incluir opções de pouca gordura no café da manhã. Essa visão saudável. A gente tem hoje, você tem em todos os hotéis, você tem pelo menos terceirizado um nutricionista, né? Então. Para dar opções para os hóspedes. E café da manhã é uma refeição muito cara para o hotel. É uma refeição cara, café da manhã. Você tem muita fruta, iogurte, etc. Isso tudo é muito caro. Sim. Mas eu estou imaginando que eu estou pagando no preço, Tio. Você tá. É justo. Sim, é justo. Sim. Não, então tem que colocar isso bem. É justo. E daí essa é a mais importante para mim. Mas tem essa questão de alimentação, de cuidado com a alimentação, foi algo que começou a impactar. É tudo isso que eu digo, as coisas vêm impactando de um tempo para cá e você vai se adaptando. Eu acho que a questão da academia, o impacto dele como necessidade do hóspede, a gente já reconhece há um bom tempo. A solução é que ainda não foi bem criada, não foi bem desenhada. Você vê, então assim, seja esses esportes as pessoas estão buscando, seja uma alimentação mais saudável. Hoje todo mundo olha mais para essa questão de sono, porque você tem aí toda a tecnologia e os gadgets. Eu virei escravo. Você usa também a sua também, usa o Polar, então você realmente consegue ter mais autoconhecimento sobre tudo isso. Então realmente isso está crescendo mais, esse awareness, né? Um elevar de nível de consciência de tudo isso que envolvem práticas mais saudáveis. Esse cara aqui ficou todo dia de manhã, ele me diz como é que eu dormi, e eu dormi mal. Eu durmo mal. Não, é importante, eu não dormi hoje aqui, mas assim, eu já sei um pouco o termômetro, mas aqui eu olho por alguns outros fatores. Marcos, a gente vivenciou então 2 feiras juntos aí, que foi a Feira do Brasil e aqui pro hotel recente, e eu já vim da feira de nutrição, né? E agora meus próximos eventos são só o ano que vem. Agora, teve para mim, foi marcante do ano passado, 2024 para 2025, você viu, eu vi o crescimento, até das feiras internacionais que eu vim lá fora, e a Feira do Brasil também, você vê, ela veio acho que de 19 mil metros quadrados, ela subiu para 28 e no próximo ano ela vai para 36 mil metros quadrados, ou seja, a gente está falando de mais espaço, mais equipamentos, mais lançamentos, e teve também o que está acontecendo aí na feira, você vê, internacionalmente, muito mais gente de fora também tem vindo para a Feira do Brasil, até porque é uma feira internacional de São Paulo, então ela está
crescendo, e eu vi realmente muita gente de fora, e eu vi muitas empresas que eu conheço lá fora, vindo no Brasil, conhecer a feira, e assim, e é legal o termômetro, falei, cara, isso aqui é muito quente, é muito diferente da feira nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é a HFA lá, que é a Health and Fitness Association. Então, muito diferente, é muito mais acalorado, muito mais quente. Então, agora a gente tem uma feira internacional, mas ela era muito mais brasileirada, agora ela está realmente muito mais internacional. Então, outros players da América do Sul também têm vindo para cá. E o que você me diz também sobre os hotéis? É interessante isso, porque as feiras estão tornando... Pelo lado dos expositores, sempre teve o expositor de fora, né? Seja ele por algum representante daqui, tem uma posição oficial aqui dentro, então ele vem. Você viu chineses vindo, não só na fitness, na Equipotel também, com os equipamentos de hotelaria. Hoje não teve uma afluência, depois deu uma recuada, hoje está um pouco mais estabilizado. Mas pelo lado do consumidor, do visitante da feira, as feiras em São Paulo estão tomando um porte que faz todo sentido. São Paulo é o hub da América Latina. E as feiras em São Paulo estão trazendo público externo. Argentina e Chile vêm muito para o Brasil. É lógico, pela proximidade, né? Se você for olhar os países que mais mandam, lógico que tem que ser Argentina e Chile por proximidade e por população, primeiro a Argentina. Como a Argentina está bem, novamente está bem, tá subindo, a Argentina tem vindo fazer muito negócio aqui e vem nas feiras fazer negócio, então você vê os argentinos vendo. Como presidente da BH, a BH São Paulo, eu acabo fazendo parte de eu tenho alguns cargos, né? Parece uma coisa, não é uma coisa importante, é simplesmente algo que vem, até umas obrigações que vêm acessórias. Então eu faço parte do Conselho de Turismo do município, do Contur, eu faço parte do Conselho de Turismo do Estado de São Paulo, eu faço parte do Visit São Paulo, que é o Convention Bureau de São Paulo, do Estado de São Paulo. Eu faço parte do Conselho Curador do Visit São Paulo. Vem com o cargo. Faço alguma coisa efetivamente lá? Não, a gente acompanha mais de perto algo que a gente já fazia, a gente sempre conhece o pessoal. E a gente percebe que hoje, por exemplo, no municipal, o Conselho de Turismo de São Paulo procura parceiros na Argentina para fazer troca de conhecimento e trazer o pessoal para visitar o destino, para aumentar o número de visitantes da Argentina. O visitante da Argentina no Brasil, ele vai para o litoral, de carro, Santa Catarina, quem tem um pouco mais de condições, Búzios e Nordeste. Esse é mais ou menos o destino dos argentinos dentro do Brasil. São Paulo quer entrar com mais relevância, lógico que São Paulo também recebe, mas quer entrar com mais relevância nesse negócio, onde? Nas feiras. Negócios, que é a nossa vocação aqui. Estado, mesma coisa, né? Quando você fala, olhando para fora, Argentina, Chile, alguma coisa de Paraguai, mas principalmente Argentina e Chile. Quando você fala de Convention Bureau, o Convention Bureau está em todas as feiras fora. Tiveram agora em Tóquio, tiveram na Argentina agora, que tem uma feira, teve agora mês passado uma feira de turismo. Então estão sempre circulando. E eu acho, aí você precisa confirmar isso, mas eu acho que essa vinda, principalmente de Argentina e Chile, deve estar refletindo também na feira na FitBR. Você começa a ver consumidores vindo buscar os produtos aqui. Não sei se para experimentar, aí tem que qualificar isso, se é só para verificar novidades, etc., e ver o que tem localmente, se é para procurar distribuição, se é para procurar produto final, se é para fazer negócio. Mas você começa a perceber, tanto Equipotel, a gente viu isso, e acredito que na FIT também você vê isso acontecendo. Sim, e alguns também distribuidores, importadores realmente, né, fornecem, né, alguns fabricantes também, acho que o Brasil ainda já atendem esse mercado internacional aí da América do Sul, América Latina também. E aí você já começa a ter essa troca desse pessoal também vindo aqui, num grande evento como esse também, para conhecer, ainda mais agora que um grande evento está ficando maior ainda. Porque é difícil fazer esses eventos, são eventos que são trabalhosos, um evento de uma semana lá,
É um ano de trabalho fazer um evento desse. Sim. Não é moleza, e o risco é alto. Em todos esses eventos o risco é alto, né? Você dá uma dor de barriga, você perde muito dinheiro. Então tem que ser um negócio com bastante responsabilidade. Então é difícil. Por que eu estou falando isso? Porque é difícil você ter um evento parecido em Buenos Aires ou em Santiago. Com a Fitness Brasil, esse tipo de coisa? Ou a Equipotel. Sim. Falando das duas feiras grandes dos dois mercados. Não. A Equipotel é a maior feira da América Latina. Latina ou América do Sul? Um dos dois. E geograficamente também fica mais próximo realmente para todo mundo. Você vai fazer lá embaixo, também você deixa muito mais distante. E aí, quando você fala o tamanho da bilheteria do Brasil, né? Pô, o Brasil é um país continental, então aí a gente tem uma força muito grande. E aí temos que trazer os outros aqui para mais perto, porque a gente tem uma força maior nesse sentido. Não, e população também. População, economia e posicionamento. Bom, então esse e o que a gente fala aí para o mercado de hotelaria, para os seus colegas de todos os hotéis, desses 14 mil, desculpa? Qual que era o número? Os 14 mil hotéis, para eles, assim, para entrarem mais com a cabeça nessa parte do fitness, para conhecer, assim, abrirem mais a mente. Eles podem consultar no YouTube os vídeos como o meu, sobre equipamentos que eu ajudo, mas uma experiência numa feira como essa, pô, dá um tour ali. O que eu posso dizer? Todo esse ferro junto, mas lógico, uma certa orientação. Né? A gente pode fazer o tour lá, como a gente fez com você, assim, mostrando, falando quem é quem não dominou, mostrando um pouco das empresas, quem faz mais sentido para eles, mas para começar a abrir mais um pouco esse campo de visão. E o que eu posso dizer é assim, a gente tem claramente alguns modelos de negócio que podem funcionar nesse negócio, nessa dor, para resolver essa dor. Agora eu vou falar diretamente. A outra coisa é a seguinte, nós estamos quebrando a cabeça para criar alguns módulos, dizer, olha, academia modelo A, academia modelo B, academia modelo C para o teu hotel. Você tem esses fornecedores, você tem uma base, você tem uma matriz para fazer e resolver essa dor. Seja por acordo com a academia próxima, seja uma academia própria dentro que possa atender, e principalmente esse que a gente está quebrando a cabeça, que é montar esses kits, vamos chamar assim, né, temporariamente de kits de academia que você possa comparar banana com diversos fornecedores, abacaxi com diversos fornecedores. É isso que a gente está quebrando a cabeça, porque essa é a nossa função. Aí eu vou puxar para o nosso lado, a Solution for Hotel, que é uma empresa que tem como sócia a BH, que é uma empresa para trazer soluções para hotéis, principalmente na parte de CAPEX, de investimentos e também de produtos de operação da cadeia de suprimentos de hotel. A gente está procurando realmente entregar esse pacote pronto para que o hoteleiro possa reduzir esse tempo de decisão e conseguir tirar o resultado de uma vez para o hotel. Acho que esse é o nosso desafio, Daniel. Esse que nós temos que montar junto. Ajudar, né? Porque assim, nessa parte da consultoria ou na parte dos próprios fornecedores, dessas empresas todas, realmente, como eu falei, o mercado está muito aberto, tem muitas opções. Às vezes, muitas opções, às vezes até atrapalha. Depois a gente fechar um pouco mais, falar, cara, para o hotel PMG, ou para essa proposta ou para essa proposta, ter algumas sugestões desses kits, desses combos, e aí você vê, aí dentro disso os hotéis podem, às vezes até no seu fornecedor regional ou um parceiro que já tem, fala, pô, tô querendo um formato desse, já mais estudado aqui. Que vai mas a ideia é apresentar, assim, mas a ideia é apresentar o fornecedor já junto e uma puta negociação no negócio. Essa que é a ideia, porque aí e uma negociação de volume, né? Não, legal. Que você tem um kit também. É mais ou menos a ideia, é mais ou menos assim, você tem um hotel de 50 a 80 apartamentos num destino desse tipo, você precisa isso aqui, você precisa tantos metros. É isso aí. Não, estamos todos mobilizados. Esse é o desafio. Aqui, estamos mobilizados para ajudar. O Fitness Brasil, abrindo também todo esse espaço. Pode ver você, a gente vai possivelmente falar com outros hoteleiros também. E aí, preparando, então você já fica o convite aí. Você já estará presente na feira do ano que vem, mas já fica o convite aí para você movimentar essa turma toda aí de hotéis aí para aprenderem ali, incentivar para a gente levar uma prática aí. Equipamentos realmente bem dimensionados, como eu disse também, como eu digo na consultoria, né? Bem dimensionados para o perfil de uso, para o investimento aí que vocês realmente pretendem fazer ou gostariam de fazer. A expectativa é sempre quanto você quer gastar. Né? O investimento é sempre a expectativa mais baixa, mas realmente tem que ser uma coisa muito adequada. Bom,
Eu gostei muito aí da mais uma conversa com você, eu venho aprendendo bastante aí sobre o mercado hoteleiro com especialistas, mas justamente para depois também trazer mais soluções aí, depois de muitas pesquisas e muito debate. Então, tanto o mercado hoteleiro quanto o mercado dos consultores, que é o mercado vertical todo, que cresceu muito e precisam dessas informações. Fica o convite para mais outros episódios aqui no FitBR Cast, podcast oficial do Fitness Brasil. E compareça em agosto, finalzinho de agosto, é isso? 27, 28 e 29. 27, 28 e 29 de agosto de 2026. Uma grande feira, 36 mil metros quadrados. Vale a pena. Muita coisa legal. Valeu, Marcos. Valeu, muito obrigado pelo convite. E vamos estar lá. Vou estar na minha agenda aí. 27, que é? 27, 28 e 29 de agosto. De agosto. Tá bom. Tá Bora. chegando. Tá chegando, passa rápido. É isso aí. Até os próximos episódios.